Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui ao curso de História focado no concurso da Polícia Militar do Paraná, pós-edital 2020, beleza? Antes de iniciar propriamente os nossos trabalhos, eu tenho um aviso para você. Logo aqui abaixo na descrição desse vídeo existem 3 links. O link número 1 é o link do material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que está aqui na tela. Ele é altamente importante para facilitar a sua compreensão e assim acertar as questões de prova. O link número 2 é o link de uma playlist com videoaulas gratuitas que eu irei colocar aqui no YouTube, focado aí no concurso da Polícia Militar do Paraná. E o link número 3 é o link do curso completo de História para o concurso da Polícia Militar do Paraná 2020, comigo, professor Kenneth Santos. O curso completo está lá no link número 3, beleza? Tá? Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Quando nós falamos em estudar história é uma coisa, e estudar história focada para concurso público é outra coisa. Kenneth, não é a mesma coisa, não? Não. Porque quando nós estudamos história e a história ela vai nos levando à busca de cada vez mais estudo e cada vez mais informação. Quando nós estudamos história focado em um concurso público, no caso da Polícia Militar do Paraná, é necessário focar naquilo que o examinador nos pede. Porque ele já nos pede muita coisa. Ok? E ele nos pede muita coisa, então é necessário que a gente compreenda bem o que ele está nos pedindo. Ok? O que ele faz, na verdade, em história? Ele pega lá, aí coloca pelos períodos históricos do Brasil no seu edital, e aí dentro daqueles períodos ele coloca alguns tópicos. Ok? E aí, dentro daqueles períodos, que é por onde eu vou começar, tem um período colonial. E o seu primeiro tópico é o período do sistema, é o que ele pede, sistema colonial, sociedade do açúcar e da mineração. Ou seja, eu preciso entender o que ele está me pedindo aqui. O que ele está me pedindo aqui é o sistema colonial, fato. Mas ele deseja que o candidato conheça a sociedade do açúcar e a sociedade da mineração dentro desse sistema colonial. Kenneth, o examinador pode perguntar qualquer coisa sobre o período colonial brasileiro? Pode. Porém, todavia, contudo, o próprio examinador está me dizendo, mas, dentro do sistema colonial, o que eu vou me adentrar nas questões de prova é sobre a sociedade do açúcar e da mineração. Então, o que nós precisamos fazer é partir do específico para o geral. É conhecer essa sociedade do açúcar, é conhecer essa sociedade da mineração dentro do sistema colonial e buscar informações externas somente que são importantes para a compreensão sobre esses dois sistemas no período colonial brasileiro. Ok? Beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Essa aula é sobre a sociedade do açúcar. A sociedade da mineração vai ficar para a segunda aula. A sociedade do açúcar agora, tá? A sociedade da mineração eu separo ela, eu prefiro separar ela, porque é na sociedade da mineração que nós vamos ter o real desenvolvimento inicial do Paraná. Ok? Então, a sociedade da mineração ela tem um forte desenvolvimento na história do próprio Paraná. Se eu estou estudando história para um concurso do Paraná, obviamente é necessário fazer sempre as associações entre o que nós podemos entender história do Brasil com a história do Paraná. Beleza? Ok. Então, vamos lá. Sociedade do açúcar. Antes de adentrar ela propriamente dito, uma prévia introdução. E a introdução é simples, não vou entrar em toda a história da navegação, os motivos não. Por quê? Porque o edital não está focado nisso. Então, bem simples. O Brasil chega a Cabral aqui no Brasil, em 1500, né? E de 1500 a 1530,
Portugal não ocupa esse território. Basicamente o que Portugal faz aqui é utilizar de pontos de apoio para continuar indo às Índias, para buscar especiarias e vender na Europa. Tá? E aqui no Brasil, fazendo escambo com indígenas, com o pau-brasil. Então fazia escambo lá com o pau-brasil, com os indígenas e mandava para a Europa, com poucas feitorias aqui no Brasil, ok? Isso até 1530, tá? Até 1530. Durante esse período, só Portugal e Espanha conseguiam navegar no Oceano Atlântico. Então, por isso que eles tinham feito um acordo lá, o Tratado de Tordesilhas, né, dividindo essas novas áreas conhecidas a essas duas nações. Tá? Essas duas nações. Beleza. Logo depois disso, outros países começam também a navegar pelo Atlântico, desrespeitando esse Tratado de Tordesilhas. Tá? Então eles começaram a invadir regiões da América. Entre essas invasões, obviamente, eles queriam invadir a região do Brasil. Então Portugal entendeu que era importante colonizar de fato, ou seja, povoar a sua colônia da América, nós, no Brasil. De boa? E é a partir dessa intencionalidade que nós podemos entender que vai ter um sistema colonial. E o que é um sistema colonial? É um sistema administrativo da colônia, como que a colônia vai ser administrada. E, a partir daí, começa a sociedade do açúcar. Começa o desenvolvimento do segundo ciclo econômico brasileiro, que é o ciclo do açúcar. O primeiro ciclo é o do pau-brasil, o segundo ciclo é o ciclo do açúcar. Entendendo isso, nós precisamos entender algumas regras sobre esse modelo. Tá? Então, primeira regra, sistema colonial, sociedade do açúcar. É o que nós vamos estudar aqui e nós já estamos estudando. Eu separei ele em 4 pontos para facilitar a nossa vida. O primeiro ponto é o ponto das capitanias hereditárias. Então, vamos estudar as capitanias hereditárias agora. Depois que a gente vê as capitanias hereditárias, nós chegamos no segundo ponto, que eu chamei aqui de governo geral. Tá? Depois que estudarmos governo geral, nós vamos lá para invasão holandesa. Sim, muito importante dentro do açúcar, tá? Dentro do ciclo do açúcar e da sociedade do açúcar. Então, invasão holandesa. E depois de estudarmos a invasão holandesa, nós vamos ver o fim do ciclo do açúcar. Beleza? Então, iniciando o ciclo através das capitanias hereditárias, depois desenvolvendo o ciclo através do governo geral, depois um fato altamente importante que é a invasão holandesa, né? E depois o fim desse ciclo do açúcar para dar início então ao ciclo dos metais, ao ciclo do ouro, ao ciclo da mineração. Ok? Então vamos lá, capitanias hereditárias. Para que a gente trabalhe sobre as capitanias hereditárias, vou iniciar aqui pelo mapinha, muito rapidamente. Se você olha, esse aqui é o mapa da colônia brasileira. Né? Aqui você tem a linha que divide, então, os territórios que são da Espanha. Né? Isso tudo aqui é da Espanha, conforme o Tratado de Tordesilhas. E daqui para cá é de Portugal. Portugal sairia perdendo. Não mesmo, porque Portugal teria dentro desse aspecto também toda a linha marítima pelo continente africano até chegar nas Índias para comercializar as especiarias, que era o grande foco dessa parada. Tá? Beleza, então nós tínhamos essa divisão aqui. Tá? Essa divisão, só para você entender, você visualizar, não é o nosso grande foco aqui. Tá? E como é que funcionou? Portugal foi lá e ele falou assim, preciso povoar a colônia. Tá? Preciso povoar a colônia. Mas eu, coroa, não quero gastar dinheiro com essa povoação. 1, porque eu não quero. E 2, porque eu não tenho. Não tenho mais grana não. Já gastei tudo. Já fui muito forte, já fui muito rica. Gastei tudo. Agora não estou tão rica não. Então não quero gastar dinheiro lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma experiência que eu tive no continente africano e que deu certo. E aí eu vou levar isso para o Brasil. E essa ideia é o que a gente chama de capitanias hereditárias.
Conforme você vê no mapa, basicamente ele pegou o mapa do Brasil e dividiu em áreas. Dividiu em 15 áreas. Essas 15 áreas, esses 15 lotes, nós chamamos de capitanias hereditárias porque são dadas de filho, para o neto e assim sucessivamente. Né? Então, capitanias. Essas capitanias foram dadas a 12 donatários, ou seja, 12 nobres portugueses, nobres da baixa nobreza, tá? E esses nobres vieram para o Brasil na tentativa de povoar essa região. Perfeito? Tá? Então você tinha lá 12 donatários. 12 donatários. Qual é a grande questão sobre esses 12 donatários? É que esses 12 donatários, eles só receberam a posse dessas terras. Eles não receberam a propriedade dessas terras. Essas terras continuam em propriedade da coroa portuguesa. Eles receberam a posse delas. Eles receberam a posse delas. Para melhor entender isso de uma forma mais didática e mais direta, né, eu coloquei aqui no tópico 4 em dois pontos. Esses portugueses, esses donatários que aqui vieram, eles assinaram juntamente com a coroa portuguesa 2 documentos. Um chamado de carta de doação e um outro que são as forais. O que esses documentos tratam? Sobre os direitos e deveres dos donatários e da coroa. E basicamente lá diz o seguinte, preste atenção nesses documentos, que é propriedade da coroa portuguesa. O que é propriedade dela? Tudo. Tudo é propriedade dela. Nada é do donatário. Nada. Nada vezes nada. Nada vezes nada dá nada. Tá? Então, tudo é da coroa portuguesa. Terra, bens da mata, então pau-brasil, da coroa portuguesa. Bens do subsolo, caso encontre algum tipo de mineração, ouro, da coroa portuguesa. Bens dos mares, né, petróleo, agora nós sabemos que tem petróleo lá, né? É da coroa portuguesa. Tá? Conforme esses documentos. Então, o que o donatário recebe? Primeiro, o donatário, os donatários, eles tinham que povoar as terras. E como é que ele povoava as terras? Ele povoava as terras, uma das formas era distribuindo sesmarias. Ou seja, ele pegava o seu lote, dividia em sublotes e passavam para senhores dessas sesmarias. Tá? Então ele meio que dividia essa terra com essas pessoas. Não a propriedade, mas apenas a posse. Tá? Então ele distribuía sesmarias. E ele ainda tinha que defender o território. Defender o território de quem? Dos ingleses, dos holandeses, dos franceses. Eles tinham que defender o território. Tá? Então a função deles era essa. Mas para que esses caras vão vir aqui? Eles são de baixa nobreza. Então eles não têm capital muito grande. Não vai receber nem terra, não vai ter direito a nada. Então para que esse povo vem para cá? Só trabalho, povoar a terra, defender território, distribuir sesmaria. Para quê? Porque ele recebia com tudo isso o direito à agricultura. O direito à agricultura. Lembre-se que o foco de Portugal era o mercantilismo, ou seja, ganhar dinheiro com especiarias na Europa, vendendo especiarias na região europeia, na região do mar Mediterrâneo. Então, o que ele queria era vender especiarias. Era isso. Aonde que estão as especiarias? No Oriente. Portugal então pensou, já fizemos alguns testes na África de especiarias. Mais especificamente, uma especiaria chamada açúcar. Então ele falou, eu vou dar essas capitanias hereditárias aos donatários e a intenção dos donatários será de fazer agricultura, mais especificamente a agricultura do açúcar, da produção açucareira. Daí, em tese, nós temos os primeiros passos para aquilo que nós podemos chamar de ciclo do açúcar dentro do sistema colonial, afinal o seu título pede sistemas coloniais, e esse sistema colonial que a gente está tratando agora chama-se capitanias hereditárias. Perfeito? Agora, obviamente, que esse modelo ele é bastante caro para os donatários. Os donatários não têm dinheiro. Por quê? Porque produzir açúcar é muito caro. Simples assim, muito caro.
Vamos lá. 1. Precisa de engenho. Todas as peças do engenho vinham da Europa. Os donatários não tinham condições de adquiri-las. 2. Precisa de mão de obra. A mão de obra só tem uma forma possível. Pelo menos naquele momento. Escravidão. E escravidão africana. É a única forma. Indígena não teve escravidão aqui. Então escravidão africana. Altamente caro também trazer escravos para cá. Como é que vai fazer então? A resposta é não faz. Ou seja, essas capitanias hereditárias, esse modelo das capitanias hereditárias, não deram certo. Não deram certo. Não deram muito certo. Tal. Então, né, como não deram certo, Portugal teve que mudar esse modelo. Mudar essa estrutura. Mas duas entre essas capitanias se destacam. 2 das 15. Uma delas é a capitania de São Vicente. São Vicente. A capitania de São Vicente é a capitania que, no ciclo do ouro, que é o próximo ciclo que nós vamos estudar na próxima aula, ciclo da mineração, ou melhor, no ciclo da mineração, que nós vamos estudar na próxima aula, é essa capitania que vai desenvolver a região do Paraná. Ok? Então a capitania de São Vicente é da onde vem o desenvolvimento do Paraná. E ela é um dos destaques ainda no início dessas capitanias hereditárias. Um pequeno destaque, com um certo desenvolvimento administrativo bacana, e é a primeira que traz aí, né, a muda de cana-de-açúcar. Martim Afonso, né, ali incentivado pela própria coroa portuguesa, então ele é financiado pela coroa portuguesa. Ele traz as primeiras mudas de açúcar para o Brasil e começa a fazer os testes, tá? Sabendo que era, sim, interessante a produção do açúcar no Brasil. Mas por que queria produzir açúcar? Porque é uma especiaria altamente cara. Por isso, tá? Um mercado gigante e o açúcar era altamente consumido e altamente caro. Então era importante essa produção para o fiéis português. Tá? Então a muda de cana-de-açúcar ele traz aqui e tal. Tá? Só que a região de São Vicente, que é a região de São Paulo, ali, não tem condições muito adequadas para a produção da cana. Então uma outra capitania, a capitania de Pernambuco, por sua vez, essa desenvolve melhor a produção da cana-de-açúcar e do açúcar. Tá? E essa só vai conseguir, preste atenção nesse detalhe, ela só vai conseguir porque ela teve um financiamento da coroa holandesa. Então a coroa holandesa financiou o desenvolvimento da produção de açúcar em Pernambuco, já no início das suas capitanias. Ok? Beleza? Só que esse sistema colonial de capitanias hereditárias não deu muito certo. Salvo essas duas, que teve algum desenvolvimento, o restante não deu muito certo. E as ameaças externas continuavam. Então, o governo de Portugal pensou, tá bom, já que a terceirização para esses portugueses não deu muito certo, eu, coroa, eu mesmo tenho que gerenciar a colônia. Então eu, coroa, eu vou lá gerenciar. E como é que a coroa vem gerenciar? Ela institui um modelo de gerência que a gente vai chamar de governo geral. Ou seja, é o segundo sistema colonial. Preste atenção no seu edital. Ele pede sistemas coloniais do açúcar. No açúcar, nós tivemos 2 sistemas coloniais. O inicial, que são das capitanias hereditárias, e o próximo, que é o do governo geral. E como é que funciona isso? Muito simples, muito simples. Portugal fala assim, ó, agora vai ter um governador geral na colônia. Esse governador vai ser o responsável pela colônia.
Ele tem a força da coroa lá na colônia. E esse governador terá auxiliares. Entre esses auxiliares, nós vamos ter 3 tipos de auxiliares. Está aqui no tópico 3. 3 tipos de auxiliares. Um auxiliar que a gente chama de ouvidor-mor, que é o responsável pela justiça. Você já ouviu, né, esse termo, mor? Ouvidor-mor. O ouvidor-mor era o responsável pela justiça na colônia, que só respondia ao governador-geral. O outro é o provedor-mor, alguém altamente importante para Portugal. Por quê? Porque tratava sobre money, dinheiro, as finanças. Então o provedor-mor era o responsável pela finança, também respondia ao governador-geral. E o capitão-mor, óbvio, se tem ameaças externas vindo, é necessário você ter alguém responsável por essa defesa. E essa responsável por essa defesa é o capitão-mor aí. Então, o governador-geral, mais esses 3 linhas de apoio, começaram, então, gerenciar, governar a colônia propriamente dito. E qual a intenção desse governo? A intenção desse governo é aquilo que nós podemos chamar de tríade dos objetivos do governo geral. Essa tríade se dá, 1, em defender o território, óbvio, inimigos externos. 2, dinamizar a economia. Dinamizar a economia através de quê? Isso, garoto esperto, isso, menina sabida. Dinamizar a economia através da produção do açúcar. É essa a ideia. Vamos dinamizar a economia através da produção do açúcar, tá? E fiscalizar as capitanias hereditárias. Perceba que o governo geral não substitui as capitanias hereditárias. Ele se sobrepõe a elas. Olha como que isso é legal. O governo geral vai se sobrepor às capitanias hereditárias, não as substituindo. A capitania de Pernambuco vai continuar existindo, a capitania de São Vicente vai continuar existindo. Por quê? Porque essas tiveram algum tipo de desenvolvimento durante esse modelo. Tá? Durante esse modelo. Ok? Então, o governo geral queria defender o território, desenvolver a economia através da cana-de-açúcar e fiscalizar as capitanias hereditárias. Tá? Para isso tinha um governador-geral, um ouvidor-mor, responsável pela justiça, um provedor-mor, responsável lá pelas finanças, e um capitão-mor, responsável pela defesa. Tá? Pela defesa. O primeiro governador-geral que chega no Brasil é o famoso Tomé de Souza. Esse nome eu sei que a você não é estranho, você já ouviu esse nome aí algumas vezes. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral. Juntamente com Tomé de Souza vieram os primeiros jesuítas. Sobre os jesuítas, ao meu ver, é isso que você precisa saber. Que eles vieram com Tomé de Souza. Tá? Quem estudar o desenvolvimento jesuítico na educação brasileira durante esse período, a catequização deles junto às comunidades indígenas, a volta deles, o porquê que eles foram criados lá no Concílio de Trento, pós reforma protestante no modelo de contra-reforma. Essas coisas é pular o corguinho. É por isso que eu digo que estudar história focado em um concurso público, ainda mais num edital bem desenhadinho, como esse da Polícia Militar do Paraná, é importante você saber focar no assunto, não ficar viajando muito. A única coisa que você tem que saber sobre os jesuítas, porque ele fala sociedade açucareira, então ele quer sim a economia, mas ele quer sobre a sociedade, você tem que saber que quando vem o governo geral, inicia então também o desenvolvimento jesuíta no Brasil. Os primeiros jesuítas vêm, começa a fazer o que eles têm que fazer, que é catequizar, né? Catequizar, perfeito? E outras coisas depois, tá? Então, eles vieram para o Brasil. Ponto final sobre os jesuítas. Esse governo geral, ele então coloca uma sede no Brasil. Perceba que a sede não começa durante as capitanias hereditárias. A sede só vai ser no governo geral. E essa sede vai ser em Salvador. Em Salvador. Todo mundo sabe. Primeira capital do Brasil, Salvador. Não é isso? Primeira capital do Brasil, Salvador.
Mas Salvador é a primeira capital do Brasil. Salvador é a primeira sede da colônia, que vai acontecer durante o governo geral. Por que Salvador? Salvador é escolhida por motivo simples. Porque Salvador está no Nordeste. Essa é a resposta. Por isso. E por que o Nordeste tem privilégio? Uai, porque no Nordeste você tem condições adequadas para a produção do açúcar, que é a ideia de desenvolvimento dessa área. Então, estar mais próximo a ela é altamente importante. E por que o Nordeste tem essa qualidade para a produção do açúcar? Entre alguns aspectos, solo de massapê, um solo mais escuro, adequado para a produção de açúcar, um clima favorável, ou seja, quente, né? Proximidade com a Europa, proximidade no sentido Brasil, né? No Brasil para a Europa é o ponto mais próximo para a Europa, então proximidade com a Europa. Isso, e simplesmente porque os portugueses quiseram, vai ser lá em Salvador a sua sede. Iniciando, então, propriamente dito, o que nós podemos chamar de ciclo da cana-de-açúcar. Ou seja, a produção significativa do açúcar. Ok? Tá? Então, o ciclo da cana-de-açúcar, propriamente dito, fortemente, só vai acontecer no governo geral. Só vai acontecer dentro do governo geral. Tranquilo até aqui? Beleza? Ok. Açúcar tinha grande valor no mercado, já falei isso para vocês. Ok. Só que existe um problema. O problema é o seguinte. O açúcar, ele é altamente lucrativo com o mercado consumidor gigante na Europa. Mas para produzi-lo, era algo altamente caro. Por isso que as capitanias hereditárias não deram certo. Porque a produção do açúcar, um dos motivos, né? É porque a produção do açúcar é muito caro. Você precisa de engenho, e produção de engenho é caro, tem que trazer tudo da Europa, e mão de obra. No Brasil não existe povoamento, índio não é bom para ser escravo, eles conhecem a terra toda, né? Que negócio todo, certo? Então, já desistiram da escravidão do índio nesse momento, né? E aí, então, mão de obra possível, chama os portugueses para cá. Bem nada, é doido, vai largar, deixar a Europa, já com grau de desenvolvimento para vir pro meio do nada? Vem nada. Então, como é que a gente faz escravo? Né? Escravo. Agora, escravo é caro, tem que comprar dos próprios portugueses, lá na África, né? Trazer para cá, e é caro também. Então, precisa de dinheiro para montar isso. E a coroa portuguesa não queria o desenvolvimento, ou melhor, não tinha capital suficiente, ou pelo menos não desejava dispor de capital suficiente para o desenvolvimento do açúcar no Brasil. Daí veio a solução para esse problema. Qual a solução? A solução foi um acordo com a Holanda. Lembra daquele país que queria invadir? É um dos três que queria invadir, né? Holanda, França e Inglaterra. Holanda era, sim, a grande comerciante do açúcar na Europa. Era grande comerciante. Então a Holanda queria, sim, desenvolver a produção de açúcar em território português, desde que seguisse alguns acordos. E que acordos são esses? Então fizeram um acordo entre coroa portuguesa e coroa holandesa, e esse acordo nós temos então, a Holanda financia toda a produção. Portugal não precisa colocar dinheiro na parada, porque quem vai financiar é a Holanda. Beleza? 2, Portugal produz o açúcar. Afinal, o território é de Portugal. Então Portugal vai produzir. A Holanda manda dinheiro para comprar escravo, manda dinheiro para montar engenho, né, para fazer as lavouras e tal, mas quem vai produzir é Portugal, aqui na colônia. Tá? E 3, a Holanda vende o açúcar através da Companhia Holandesa das Índias, que era a companhia responsável de comercialização
de vendas com a Holanda, uma companhia privada, digamos assim, da Holanda, né, com algum suporte público holandês da coroa portuguesa, né, que vendia isso pela Europa. Então o acordo estava feito. O acordo estava feito. De boa, o acordo estava feito. Como é que começou essa plantação? Essa plantação começou de uma forma que nós sabemos, que é a monocultura, principalmente. Essa monocultura, às vezes, cai em prova com o termo plantation, mas é a monocultura. Ou seja, o grande foco é a produção de um único tipo de alimento, um único tipo de agrícola, no caso, o açúcar. Quem não produzia mais nada, produzia sim, mas produzia para subsistência, né? Para venda, para mercado europeu. O que nós produzíamos era o açúcar. Então o nosso foco era o açúcar, Tá? Então o açúcar, nós vamos ter esse aspecto. E aí ele tem algumas características, né? Para essa demanda, né? Entre elas, obviamente, com essa produção do açúcar, nós vamos ter então a expansão do modelo de escravidão negra no Brasil, né? Nós vamos ter a ruralização do país. Se é produzir açúcar, não precisamos de cidades, são aspectos rurais. Então a ruralização, ela também vai ter ali um grande elemento sobre esse processo. Ok? Tudo bem? Só que, amados, está lá produzindo açúcar, o acordo entre Holanda, Portugal está ok, Holanda financiou, Portugal produz, Holanda vende, está tudo muito bem, está tudo muito bom, está tudo muito certo. Porém, todavia, contudo, acontece algo altamente importante lá em Portugal. O que acontece é o seguinte, vou colocar aqui. O que acontece é o seguinte, que o rei de Portugal, Dom Sebastião, bate as botas. Dom Sebastião morre. E isso gera um problema que, minha Nossa Senhora. Que problema é esse? Dom Sebastião não tinha herdeiros diretos. Não tinha. O herdeiro mais próximo de Dom Sebastião era Felipe II, rei da Espanha. Então, Felipe II assume o governo de Portugal. A Espanha assume o governo de Portugal. Esse período onde a Espanha assumiu o governo de Portugal, nós chamamos de União Ibérica. Ok? União Ibérica. Kennedy, mas por que você foi lá na Europa? Você falou que a gente não tem que sair. Isso, a gente não tem que sair e ficar desenvolvimento. Por que aconteceu a União Europeia? Quais as consequências na Europa? Da onde que veio o Filipe? Da onde que veio o Dom Sebastião? Não, você não sabe isso não. O que a gente precisa saber é, aconteceu essa treta da União Ibérica lá na Europa. E aí a Espanha assume o governo de Portugal. Consequentemente, assume o governo da colônia. Só que a Espanha e a Holanda, sabe a Holanda? Sabe aquela que ajudou o Brasil na produção, principalmente no Pernambuco, no Nordeste todo, mas principalmente no Pernambuco, sabe? A Espanha e a Holanda tinham tretas homéricas. Tretas gigantes. Por quê? Porque a Holanda vivia tentando invadir territórios espanhóis na América. Então a treta era grande. Então Felipe II falou o seguinte para os holandeses. Olha, holandeses, esse acordo que vocês fizeram com os portugueses lá no Brasil, lá na colônia portuguesa, não existe mais não. Não existe mais não. Vocês investiram, mas agora quem vai conduzir os trabalhos lá somos nós. Somos nós que vamos produzir, somos nós que vamos vender o açúcar. Somos nós que vamos vender. A Holanda não gostou muito dessa conversa, então a Holanda decide, que ela quis decidir assim, invadir o Brasil. A famosa invasão holandesa. Terceiro ponto da nossa história. Então a Holanda decide invadir o Brasil.
Quando ela decide invadir o Brasil, ela invade o Brasil em dois momentos. No primeiro momento, o que eu posso chamar de test drive. No primeiro momento, a Holanda invade Salvador. Mas rapidamente a Espanha expulsa os holandeses de Salvador. Tá? No segundo momento, depois do test drive, a Holanda invade Pernambuco, que é, quando nós falamos de invasão holandesa, propriamente dito, nós estamos falando fortemente dessa segunda invasão, que é em Pernambuco. Conforme você vê, ela vai ser de 1630 a 1654. Kennedy, eu tenho que ficar lembrando data? Não, você não precisa ficar lembrando data, não. Mas as referências elas são importantes para alguns pontos. Então, Pernambuco é invadido pela Holanda. Essa invasão, nós conseguimos dividir ela em 3 grupos. Como a gente vê que são muitos anos, né? São 24 anos de invasão holandesa no Brasil, mais especificamente em Pernambuco, nós conseguimos dividir isso em 3 fases. A primeira fase é a fase da conquista. É quando a Holanda vem e toma. Fez igual o Zé Pequeno, sabe o Zé Pequeno? Zé Pequeno fala assim, quem disse que essa boca é tua? Ele simplesmente chega e toma. Então a Holanda veio e falou assim, quem disse que essa boca é tua? E tomou Pernambuco. Essa conquista demorou 5 anos. Essa briga da conquista demorou 5 anos. Óbvio, com uma guerra instalada, você tem prejuízos. Entre esses prejuízos, 2 se destacam. Né? Destruição de alguns engenhos. Né? Com a sua desestruturação desses engenhos. E fugas de escravos para quilombos. Beleza? Fuga de escravos para quilombos. Entre eles, o próprio Palmares, né? Quilombo dos Palmares ali, Zulu dos Palmares. Tá ali. Beleza. Então, a primeira estrutura é essa. Tá? Foi pra briga, conquistou, tudo certo. Conquistamos? Agora vamos reestruturar essa região. É o que a gente chama, então, de a acomodação. A Holanda chegou, conquistou a região e eles começam a se acomodar na região, explorando a produção de açúcar em Pernambuco, fortemente, tá? E aí começa a produzir fortemente o açúcar, inclusive, né, ele produz ali e tal, através da chegada de Maurício de Nassau, que é um holandês, que vai gerar esse desenvolvimento, esse boom do açúcar nessa segunda fase em Pernambuco, tá? Em Pernambuco. Porém, acontece um novo ponto lá nas Europa. Acontece o seguinte. Lembra que tinha acontecido a União Ibérica? Lembra? Espanha começou a administrar Portugal. Portugal não gostou muito da conversa, não. Desse negócio de ser governado pela Espanha, não. Então Portugal se organizou, mais especificamente um cabra chamado Dom João IV. Dom João IV vai dar início a algo que é o fim da União Ibérica. Como é que ele faz isso? Só tem uma forma de fazer isso. Na base da porrada. Só que Dom João IV, nesse momento, não tinha condições de lutar contra a Espanha. Não tinha. Então Dom João IV, olha o que ele faz. Ele faz um acordo com quem? Com a Holanda. Lembre-se que a Holanda e a Espanha já tinham brigas homéricas. Então, Portugal, Dom João IV, faz um acordo com a Holanda. E com a ajuda da Holanda, vence a Espanha e Dom João IV torna-se o rei de Portugal.
Portugal volta a ser administrado por um português. Ok? Mas o que a Holanda ganha com isso? A Holanda ganha com isso um acordo agora com Dom João, que é o seguinte, que a Holanda poderia administrar toda a produção de açúcar no Pernambuco durante 10 anos. Durante 10 anos, sem treta com Portugal. A Holanda estava tendo treta direto com a Espanha, mas eles poderiam fazer isso sem treta com Portugal. Então o que acontece é o seguinte, Portugal vence e a Holanda começa então a gerenciar aqui no Brasil e Dom João IV passa a ser o rei aqui de Portugal, responsável pelo Brasil, beleza? Só que acontece algo importante. Dom João IV chega, manda o governador geral aqui no Brasil, tal, trocar uma ideia para os senhores de engenho em Pernambuco. E falou o seguinte, ó, nós fizemos um acordo lá com a Holanda, mas não queremos cumprir esse acordo não. Então vamos fazer o seguinte, vamos expulsar os holandeses. Os senhores de engenho, no primeiro momento, desconsideram o que Dom João falou. Por quê? Porque o acordo com a Holanda estava muito bom para eles. Estava muito bom. Então eles fizeram ali, não deram nem ideia para que Dom João queria, nem ideia. Até que em 1645, a Holanda começa a fazer guerras, criar guerras com várias outras nações na Europa. Então a Holanda precisava de dinheiro. Então o que a Holanda fez? A Holanda chegou aqui no Brasil, no senhor de engenhos, e falou assim, senhor de engenho, sabe aquele dinheiro que eu te emprestei para você produzir cana-de-açúcar, produzir açúcar, sabe? Sei aquele dinheiro. Por favor, devolva-me. A Holanda começou a cobrar dos senhores de engenho aquele dinheiro que ela tinha colocado à disposição deles para a produção de açúcar. Os senhores de engenho olharam para a Holanda e falaram, vou pagar não. E como é que eles não pagam? Lembra que Dom João já tinha feito uma proposta para eles? Eles falaram assim, vamos entrar no acordo com Dom João. Vamos expulsar esses holandeses daqui, nós expulsamos esses holandeses e nós continuamos produzindo e não precisamos pagar a dívida. Aí entra a terceira fase, que é a fase da expulsão. A fase da expulsão. E aí, os portugueses, os senhores de engenho, com o governo de Portugal, começa a briga e perceba que dura por volta de 9 anos essa expulsão dos holandeses aqui de Pernambuco, né? Aqui de Pernambuco. Beleza isso? Obviamente, novas guerras. Se tem novas guerras, nova destruição de engenhos, nova fuga de escravos, tá? E isso termina acontecendo, então, em 54, finalmente, a expulsão da Holanda. E aí, sendo bastante simplista, com a expulsão da Holanda, nós chegamos no fim do ciclo do açúcar. Como assim, Ken? Expulsou a Holanda, fim do ciclo do açúcar? Sabe por quê? Porque a Holanda, quando foi expulsa daqui do Brasil, a Holanda falou, tá bom, já que vocês não querem fechar acordo com a gente, nós vamos dar um jeito. Então a Holanda tinha invadido as Antilhas, América Central, parte da América Central. E a Holanda começou a produzir açúcar nas Antilhas, fazendo concorrência direta com o açúcar produzido na colônia portuguesa. Só que os holandeses eram muito mais técnicos na produção de açúcar, ou seja, o açúcar era melhor. 2, as Antilhas ficam mais perto da Europa, né? 3, os holandeses mantinham o mercado do açúcar na Europa. Isso fez com que a Holanda tivesse um açúcar muito mais barato do que o açúcar do Brasil, da colônia portuguesa. Fazendo assim com que o mercado do açúcar produzido no Brasil caísse consideravelmente. E essa queda do mercado do açúcar no Brasil leva a Dom João, lá em Portugal, olhar para o governador geral e falar assim, governador geral, continua produzindo açúcar, mas o mercado já não é mais aquela mesma coisa não.
Então é necessário a gente tomar outras medidas. Entre essas medidas, organize um modelo de invasão terra dentro do Brasil, começando assim o que nós vamos chamar de ciclo da mineração. Só que o ciclo da mineração vai ficar para a próxima aula, lembrando que o ciclo da mineração é sim o desenvolvimento ali inicial, fortemente, da região do Paraná. Beleza? Tranquilo? Então esse é o ciclo do açúcar, do seu início ao seu fim, a sua sociedade e os seus sistemas coloniais com a capitania hereditária e com o governo geral. Próxima aula, ciclo da mineração, né, dentro desse governo geral e a mineração em nosso país, com alguns comentários voltados lá para o Paraná. Muito obrigado por sua atenção. Só lembrando, aqui abaixo 3 links. Link número 1, material em PDF de apoio a essa aula. Link número 2, o link de uma playlist com videoaulas gratuitas, voltadas para o concurso de História para a Polícia Militar do Paraná 2020. E o link número 3, o curso completo de História, também voltado aí comigo, professor Kenneth Santos, voltado para o concurso da PM Paraná 2020. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.